Primeiro, nós estamos discutindo banco público, mas não podemos perder de vista que nós precisamos discutir o sistema financeiro nacional, né? Não dá para ficar discutindo que só banco público tem que fazer investimento e os bancos privados vão ficar nessa lista aí dos mais rentáveis do mundo, né? Vivendo de especulação financeira, sem cumprir nenhum papel no desenvolvimento no país. Não dá para pensar nisso. Então, o nosso foco aqui é banco público, nós temos que dizer o seguinte: os bancos privados não cumprem o seu papel enquanto concessão pública no desenvolvimento, na melhoria da qualidade da vida da população. Pelo contrário, né? Não só não cumprem, como intervêm nas políticas públicas de forma a pressionar o Estado a privatizar, a diminuir custo, a cotar reajuste de servidores, quer dizer, não só não cumpre, como tenta abocanhar, né, o Estado e controlar o Estado brasileiro. Então, começando com esse destaque. Segundo, pensar, e nós estamos aqui discutindo, eu não consigo, não dá para pensar banco público, ou empresa pública, ou gestão pública no momento atual, né? Então, quando a gente está falando aqui o papel dos bancos públicos, eu estou pensando assim, nós vamos conseguir reconstruir o país, nós vamos mudar a rota do que está aí, e aí os bancos públicos, de fato, vão ter um papel que ainda é relevante mesmo nesse momento, mas muito aquém da sua potencialidade. A continuidade, a necessidade dos bancos públicos, ela está provada, e o Brasil prova isso, provou na pandemia mais do que nunca, né? O papel desses bancos, né? Quando a gente olha aí, por exemplo, a Caixa Federal atendendo 8 brasileiros em cada 10, né? 8 brasileiros em idade ativa em cada 10, em plena pandemia, em tempo recorde, dando conta de pagar milhões de brasileiros desamparados pela crise social, política e econômica. Qual outra instituição, não é no Brasil, não, qual outra instituição no mundo teria essa capacidade, esse compromisso público dos empregados que se arriscaram, alguns, inclusive, faleceram em decorrência desse atendimento, foram pressionados, mas estavam lá. Tá? Não foi a primeira vez que se cumpriu esse papel, não foi a primeira vez. Mas, em plena pandemia, né, numa situação grave sanitária, essa sim foi a primeira vez, qual seria o outro instrumento público que daria conta dessa dimensão, dessa forma como foi feito, com a rapidez? Você não tem, não foi o Itaú, não foi o Bradesco, não foi, por sinal, não foi o Banco do Brasil, porque nós estamos discutindo aqui gestão pública, mas o fato dos bancos serem SA e terem acionistas privados, mesmo os bancos públicos, faz com que a delimitação do seu papel público seja diferente de um banco ou de uma instituição que é de controle do Estado. Então, essa eu acho que é a primeira reflexão que nós temos que fazer. Então, pensar em banco público depende do modelo de Estado que nós queremos. Se nós queremos um Estado que cumpra seu papel de estimulador do investimento, de estimulador do emprego, da renda, com política monetária, que baixe juros, com política fiscal para estimular investimento privado por meio do investimento público, nós pensarmos num modelo de Estado que volte, porque não é esse que está aí, né? Se você pensar num Estado desenvolvimentista, você precisa ter banco público para fazer esses investimentos, obviamente, sempre destacando que precisa mudar o sistema financeiro nacional, porque os bancos privados também têm que ter um papel a cumprir nessa história toda.